Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender da hora que você está assistindo, né? Esse vídeo, né? Estamos aqui, né? Deus permitiu, né? A gente está mais um dia, né? Se nós estiver respirando é porque o Senhor é bom o tempo todo. Deus é bom, meu irmão, na nossa vida, né? Onde nós busca nele, nós tem ali, né? Entendimento, nós tem saúde, nós tomamos as direções certas, né? E eu quero estar aqui compartilhando, né? Esse versículo, certo? Que se encontra em Mateus, tá bom? Então a gente vai estar lendo aí o dia e a hora ninguém sabe, certo? Então, assim como a palavra diz, meu irmão, nós temos que ficar vigilantes, né? Nós temos que ficar atentos, porque o dia que Jesus voltar, nós não sabemos qual é esse dia e nem qual é a hora, né? Tem pessoas que até podem marcar a data, né? Mas não é uma verdade, né? A Bíblia não fala sobre data, né? Da volta de Cristo. Só que ele pede para nós ficar vigilantes, nós ficar atentos, porque um dia ele voltará, né? E quando ele voltará, meu irmão, então nós estivermos ali vigilante, então nós não será pego de surpresa, porque nós já está esperando ele vir, certo? Então mesmo que nós não sabemos o dia e a hora, mas nós já está esperando, então nós não será pego de surpresa. Assim como ele também nessa mesma passagem fala acerca de um ladrão, certo? Ele diz assim: se o homem sabesse, se o ladrão avisasse, né, que ia roubar a casa, então o dono da casa ele ficava esperando para não ser assaltado. Então nós vai estar aqui lendo o texto para nós compreender um pouquinho melhor. Vamos lá? Mateus, nós vai estar lá em Mateus 24. O dia e a hora ninguém sabe. Jesus entrou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem o dia e nem a hora, meus irmãos, em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca, porém não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fique vigilando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre disto: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigilando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigilantes, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Então tá aí, né, uma passagem aí muito forte, né, que fala aí da vinda do Senhor, né? E nós temos que vigiar para quando ele chegar, meu irmão, nós já estiver preparado, nós já estiver esperando ele, porque nós não pode, né, deixar para a última hora, porque nós pode ser pego de surpresa, certo? Aqui quando fala, meu irmão, aqui quando o Filho do Homem, porque Jesus aqui estava na terra. Então por isso fala aqui que nem o Filho sabia, porque Jesus já estava na terra. Então foi num tempo que Jesus veio, onde passou ali pelo Calvário, que ele foi ali para a cruz. Então ele estava na terra, onde teve aqui essa passagem. Então por isso diz que o Filho não sabia, somente o Pai. Mas agora Jesus, que subiu aos céus, está sentado ao lado do Pai, e ele já sabe que dia vai acontecer isso. Agora nós não sabemos. Então, quando fala aqui que um será deixado e outro será levado, é porque aqueles que estiverem atentos, aqueles que estiverem vigilantes, assim como ele citou aqui, né? O ladrão, né? Quando vem para roubar, ele não avisa. Porque se ele avisasse, o dono da casa ia ficar o quê? Esperando para não deixar que isso acontecesse, né? Então, assim é nós, meu irmão. Nós não precisa ficar esperando, certo?
falando que dia que Jesus vai vir, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós temos que fazer o quê? Ler a palavra dele, né? E ficar vigilante em tudo que está acontecendo, né? E buscar nele, porque o dia que ele voltar, nós já está esperando, porque se nós não esperar, então nós pode ser pego de surpresa. Então é no Senhor, porque a palavra do Senhor disse, assim como foi nos dias de Noé. No dia de Noé, Noé avisou Noé, né, que ia ali para poder fazer uma barca, né? Então aquela barca ali que Noé estava fazendo foi para poder esperar o dilúvio. Então Noé estava esperando. Então Noé ali está apresentando quem? Todos aqueles, meus irmãos, que estão ali, ó, esperando em Deus, está buscando, está orando, está vigilando. Então Noé estava esperando já o dilúvio. Então Noé não sabia nem o dia e nem a hora que o dilúvio ia acontecer. Até o momento que Deus falou para Noé para entrar ali na barca, né? Então quando Noé entrou na barca, a palavra fala que não foi, meus irmãos, ali Noé que fechou a barca. Então ali o próprio Deus fechou a barca. E ali Deus deu uma ordem para Noé, né? Antes de fazer essa barca, ele deu uma ordem, tamanho, medida, a altura da barca para Noé fazer ali. E durante esse tempo, meu irmão, Noé fazendo a barca, e Noé falava para os irmãos dele, para aquelas pessoas que estavam ali, né? Que não estava vigilante. Então ele pregava a palavra do Senhor, né? Mas aquelas pessoas, infelizmente, não deu ouvido. Talvez até zombava, né? De Noé ali. Poderia falar, esse homem está ficando doido, esse homem não sabe nada. Porque até então, meus irmãos, naquele tempo nunca tinha chovido na terra. A palavra disse que o ar subia, então as plantas, a terra sempre era úmida e nunca tinha chovido. Então por isso, meu irmão, poderia ser ali uma loucura, né? Quando Noé falava que ia entrar um dilúvio sobre a terra, que Deus ia mandar chuva sobre a terra, que eles se arrependessem, que foi 140 anos, meu irmão, ali, né? Então eles não quis se arrepender, até que chegou esse grande dia, né? Então se vocês ou nós for falar algo, né, que às vezes não aconteceu ainda, ou também como no dia de Noé, nunca tinha chovido na terra, então vai chamar o quê? Vai chamar esse homem tá doido, esse homem tá louco, né? Mas as coisas de Deus, meu irmão, é assim. Então por isso que ele pede para nós ter fé e nós ficar vigilantes, né? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então quando chegar esse dia, meus irmãos, nós vamos ter o quê? Nós está tendo conhecimento da palavra, nós vai ler, nós vai buscar entendimento do Espírito Santo, irmão. Porque mesmo eu falando aqui, mas eu não consigo levar as palavras de maneira talvez correta. E a palavra fala que nós também não sabemos orar. Então quem vai nos conduzir é o Espírito Santo. Então que nós possamos pedir o Espírito Santo para poder revelar ao nosso coração, à nossa mente, para que nós possamos ter o entendimento melhor daquilo que o Senhor quer falar para nós. Porque o Senhor é bom, Ele é maravilhoso. Então Ele nos alerta de várias maneiras. Ele pode usar uma pessoa para lhe alertar. Ele pode mandar para você aí uma visita em sonho, dar uma visão para você. Então tudo isso, meu irmão, pode acontecer, né? E todos os dias Ele está falando conosco, Ele fala com nós. Basta nós tiver o nosso ouvido atento para que nós possamos estar aí ouvindo a palavra do Senhor. Então, quando tudo isso, meus irmãos, vai acontecer, então ninguém sabe nem o dia e nem a hora que tudo pode acontecer. Mas nós sabemos de uma coisa, que Ele voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva, certo, meu irmão? A igreja, meu irmão, somos nós, não é uma placa. Então a placa não significa nada, tá bom? Então você pode até ir no templo, é certo, sim, você ir no templo para você buscar e com ali tá ali com seus irmãos compartilhando a palavra, buscando mais entendimento. Mas ele vai vir buscar não é parede, certo? Então a parede é apenas 4 paredes. Em qualquer lugar você pode ali estar ali fazendo uma reunião, né? E pode estar ali congregando com seus irmãos, mas ele vai vir buscar mesmo é nós que faz parte da igreja. Então nós somos membros e nós juntos nós somos igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Por isso ele importa comigo e ele importa com vocês. Então nós não veio aqui simplesmente por vir, meu irmão. A nossa passagem aqui nessa terra, ela é rápida. Nós só veio aqui mesmo cumprir algo que Deus permitiu nós cumprir. Assim como Jesus veio, Ele obedeceu por amor a mim e a você, e aí Ele teve essa batalha aqui na terra, então nós também somos passageiros, irmão. Nós não veio aqui para poder ficar. Chegará um dia que Ele voltará, e todos aqueles que estiverem buscando e esperando a vida dEle, então nós vai estar aí, ó, subindo junto com Ele.
Tem pessoas, meu irmão, que às vezes eu penso aí, né, que pode entrar no céu de qualquer forma, mas não é bem assim. A palavra diz que tem que estiver limpo para poder entrar no céu. E a gente vê ali, meus irmãos, Elias, a palavra fala que Elias mais o Eliseu estava andando. De repente, apareceu um carrossel de fogo. Então o carrossel de fogo ali, meus irmãos, veio para poder limpar, veio para poder separar. Então ali Elias e Eliseu foi separado os dois. Porque mesmo Elias buscando, sendo um profeta de Deus, fazendo as coisas da maneira que Deus ordenava para ele, Elias, ele não era santo, ele era um pecador. E o fogo, meu irmão, não vem para matar, o fogo vem para poder limpar. Porque Elias não poderia subir da forma que estava. Porque Elias, mesmo ali, buscando em Deus tantas maravilhas que através da vida dele, Deus operou, ali fogo desceu do céu, milagres, ali multiplicação, né? Então muitas coisas ali, até mesmo ressuscitação, né? Então aconteceu através da vida de Elias e Deus operando. Mas mesmo assim, para Elias, quando ele pediu ali Deus para subir ao céu, né? Que ele não queria mais fazer a obra, né? Então aconteceu que Deus mandou ali um carrossel de fogo. E o carrossel de fogo desceu e separou Elias e Eliseu. Então ali Elias ele subiu num redemoinho. Então tão grande é a maravilha de Deus. Então nós vai ter que passar pelo fogo, irmão. Quando nós passamos pelo fogo de Deus, o fogo de Deus não é para queimar. O fogo de Deus é para poder purificar, para limpar, assim como Elias passou ali. E Elias subiu. E Eliseu ficou no lugar de Elias. Continuando a obra, meu irmão. Então nós está aqui para poder continuar a obra. Até quando nós está aqui nessa terra, a nossa passagem aqui, nós temos que continuar a obra do Senhor. Nós temos que levar os nossos irmãos, porque tem pessoas que ainda não têm o conhecimento ainda da palavra de Deus. Mas através das nossas vidas, então a palavra tem que ser pregada, porque Jesus mandou ali discípulos de 2 em 2 e falou de pregar o evangelho a todo mundo e a toda criatura, até que o evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra. Então eu creio, meu irmão, eu creio nisso, que quando o evangelho ser pregado aos 4 cantos da terra, Jesus voltará. Então eu creio que quando o evangelho ser pregado aos 4 cantos da terra, Jesus voltará, porque ele é fiel. A palavra do Senhor diz, que todas as coisas podem passar, céus e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará sem cumprir. Então ela vai se cumprir e vai acontecer, porque não foi diferente quando os profetas ali pregaram sobre Jesus, que ia vir nessa terra. E ele veio. E ele cumpriu totalmente aquilo que estava estabelecido para que ele cumprisse. Deus ordenou que ele visse aqui nessa terra, meu irmão, porque não precisava ele tiver vindo, mas ele veio por amor a mim e a vocês. Então nós temos que se arrepender dos nossos pecados, se arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas iniquidades. Então nós temos que rever a nossa vida, que nós não podemos aí estar andando, né, de qualquer forma, né? Então, quando ele fala aqui, né, do ladrão que veio para poder roubar, se vocês ou nós, né, sabemos aí que um ladrão ia vir roubar nossa casa, nós fazer o quê? Nós talvez ia pegar aí algo, até mesmo contratar um segurança, né, para ficar dentro de casa escondido, né, para quando ele vir, gente ali surpreender ele, né, mas ele não avisa que ele vai roubar, ele não avisa que ele vai fazer aquilo ali. Então, meus irmãos, porque Jesus aqui ele se compara como um ladrão no dia que ele voltar? Porque por causa disso mesmo, o ladrão ele não avisa. Então Deus ele não vai avisar, ele não vai falar para nós a hora e o dia. Porque se nós sabêssemos a hora e o dia que Cristo ia voltar, talvez nós nem viveria mais. Nós ia viver só pensando, nós ia viver aí em depressão, como tem muitas pessoas, né? Ia viver aí deprimido, sem querer fazer mais nada, né? Até mesmo desistir da vida. Então por isso Deus não revela aos nossos corações, não revela aos seus que dia que ele voltará. Mais uma coisa ele disse, e é certa, nós temos que vigiar para que quando ele voltar, nós possamos estar ali preparados e não ser pego de surpresa.
Porque se nós estiver já preparado, quando ele voltar, nós não é pego de surpresa, porque nós já está esperando, nós já se dobrou diante do Senhor, nós já aceitou ele como uma única e suficiente Salvador da nossa vida. Nós sabemos que ele deu a vida dele, derramou o seu sangue na terra para que nós pudéssemos viver. Então é para isso que nós temos que viver para Cristo. Não significa que viver para Cristo, meu irmão, você vai parar tudo, os seus bens a fazer aqui na terra. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo. A diferença daquele povo é porque aquele povo ele continuava fazendo tudo, mas ignorando totalmente a palavra do Senhor. Então nós pode sim trabalhar, nós pode fazer os nossos afazeres, mas nós não pode deixar de colocar o nosso Pai, o nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque mesmo que nós vai trabalhar, nós temos que levantar, nós temos que colocar o nosso dia na mão do Senhor. Porque o livramento quem dá é Ele, a direção quem dá é Ele. Então tudo que nós fazemos é por Ele, meu irmão. Não há nada que nós vai fazer que nós tenha ali que ignorar a presença de Deus. Então nós temos que fazer o quê? Se nós ganhamos um livramento, por tão insignificante que seja, nós temos que agradecer a Deus. Porque é a mão dele que nos sustenta. É o amor dele e a compaixão dele que nos mantém nós respirando nessa terra. Então nós temos que ficar vigilantes para quando o Senhor voltar, nós estiver preparados para poder receber. Porque aqueles que não estiver vigilantes, meu irmão, vai ser como aqueles que Noé avisou que o dilúvio ia vir. Só que eles não acreditaram. Talvez eles zombaram ali, né? Da palavra de Noé, porque nunca tinha chovido sobre a terra. Então eles zombaram, eles não acreditaram. E quando o dilúvio veio, meus irmãos, infelizmente, por causa da dureza do coração daquele povo, isso foi levado, isso foi destruído. Então acabou tudo ali, né? E aqueles ali que ouviram a palavra que Noé falava, né? Que foi ali a família dele, né? Então essa foi salva. Meus irmãos, tem aí uma coisa enigmática, né? Que a gente vê, né? Porque enquanto Noé fazia aí a barca, né? Que o pai ordenou, então ele pregava, ele falava para as pessoas não obedeceram. Mas no dia que era para poder fechar a barca, Deus apenas falou uma palavra só para os animais, e os animais obedeceram. Então a gente vê aí quanto o nosso coração é duro. A dureza do nosso coração é tão grande que mesmo Deus falando, avisando, as pessoas não creram, não acreditaram. Mas os animais, meu irmão, ali, Deus deu só uma ordem: vai e entra na barca. E aquele animal seguiu e entrou cada qual no seu canto. E o mais incrível que ali, né, tinha animal selvagem, répteis, e nenhum tocou no outro, não. Nenhum machucou o outro, porque direção do Pai que colocou ali para eles seguir. Então, meus irmãos, que nós possamos ter aí um coração limpo, um coração humilde, para poder estar na presença de Deus, para que nós venhamos aí ter aí um sentimento que Cristo Jesus teve. Então, só Deus para poder estiver ali nos conduzindo e nos preparando para que o dia da vinda dele nós possamos estiver aí preparado para receber ele de braços abertos e que nós não seja pegos de surpresa, porque Deus é bom e é maravilhoso e ele corrige aquele que ama. Então ele dá para nós entendimento para poder ter aí um discernimento da palavra dele. Então ele está avisando, meus irmãos, todos os dias. Nós só precisamos ficar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Aí, né, o evangelho já está sendo aí banido, né, em vários países, né, já está sendo proibido, né, de estar aí falando da palavra de Deus. Então, uma perseguição, meu irmão. E assim foi no começo, do mesmo jeito foi no começo ali de Jesus, né. Então, eles quis ali jogar Jesus numa cruz para poder o evangelho não se alastrar, e eles achou ali que Jesus estava blasfemando contra o Pai. Então, hoje, a mesma coisa. Aqui, graças a Deus, no nosso Brasil, nós não temos perseguição sobre a palavra, né? Não é livre para poder falar, para poder pregar e levar, né? Mas tem países aí, meus irmãos, que custa a vida deles, né? Então, se eles estão aí pregando, custa a vida deles a pregar, por amor ao evangelho, então, eles terão recompensa. Então, nós terá recompensa em Cristo Jesus. Porque Jesus diz, aquele que perder a sua vida, por amor a mim, ganhará. Então, todos nós, meu irmão, a nossa vida aqui na terra é passageira, mas a nossa vida no céu, ela é infinita, então vai ser para sempre. Então nós temos que buscar em Cristo Jesus para que nós possamos ter aí a vida eterna.
Porque no céu, meu irmão, não entra de qualquer forma, não entra de qualquer jeito. Não é qualquer caminho que leva aos céus. Então nós temos que buscar e ter entendimento, porque o Senhor ele é limpo, ele é puro. Então nós temos que se arrepender todos os dias, porque nós somos pecadores, independente de quem for, ninguém é santo, meu irmão. Mas nós temos que se arrepender todos os dias e buscar em Cristo Jesus para que nós possa se salvar a nossa alma, né? E também orar pelos nossos, pela nossa família, pelos nossos irmãos e também pelos nossos irmãos em geral, meus irmãos. Porque irmão não é só de sangue, não, mas irmão em Cristo Jesus, independente de quem for. A palavra fala que quando Jesus veio aqui nessa terra, que ele morreu, ele deu uma identidade para nós e chamou nós de filhos. Então, todos, sem exceção, é irmão. Agora nós temos que buscar em Cristo para nós estiver vigilante, para quando ele voltar, nós não ser pegos de surpresa. Para quando ele voltar, nós estiver aí já esperando a vinda do Pai, para que nós possamos ter aí a coroa da vida, ganhar, né, aquela pedrinha branca, né, que está lá em Apocalipse, né? Que só aquele que recebe o conhece. Glórias a Deus, aleluia, meus irmãos. Então, que fica aí, né? Essa versão está aqui em Mateus 24. Então, o dia e a hora ninguém sabe. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu peço que assinem o sininho aí para ativar, certo? Quando eu colocar um vídeo novo aqui, vocês ficarem sabendo e também para que possa crescer, meu irmão, o canal. E em nome de Jesus, logo logo quero estar aí também fazendo live junto com os irmãos, tá bom? Senhor meu Deus, eterno Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Deus. Pai, que a cada um, Pai, que vai ouvir, Pai, esse vídeo, Pai, que vai assistir, Senhor Deus. Que o Senhor possa tocar, Pai, que o Espírito Santo possa revelar o coração deles, Pai. O teu amor, a tua bondade, Senhor Deus. E o teu querer, Senhor Deus. Porque só o Senhor é digno e toda honra e toda glória pertence a Ti. Abençoa, Senhor Deus, a cada um que vai ouvir, Pai, esse vídeo. E que possa ser abençoado. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Glórias a Deus. Fica na paz, meu. Deus abençoe a cada um de vocês.